Ok. E você conseguiu ver as chamadas do azul e do índigo? Como foi? Azul, sim, vi do pai. Azul e vi, índigo não. Ainda tenho que ver, Hum. que são, índigo são as últimas duas da pai, não? Da semana passada. Sim. Semana passada, sim. A semana passada, como estive na Amazônia, só conectei com uma chamada com você. As de pai ainda não vi. E em casa também repassei a chamada, a primeira chamada nossa, amarelo, não, vermelho laranjada, Hum. porque aí, lá comecei a estudar um pouco mais o tema do vermelho, do tema de resistência, essa coisa, comecei um pouquinho lá, mas outra coisa está um pouco retrasado. Mas acho que agora como o vermelho e laranjada, entendo como muito melhor. Uhum. Sim. Bom, E isso, o azul do pai vi, mas o índigo não. pois bem, tem. Ah, não vou fazer café. Não vou me render à cafeína. Pois bem, tem essas duas últimas cores, elas são bem. Na verdade, todas as cores são bem carregadas, né? Hum, Mas essas duas últimas cores, elas vão falar, vão voltar mais para temas um pouco mais abstratos do desenvolvimento humano, que é a linguagem e a consciência, e pensamento também, como é que os pensamentos são formados e o que é estar em integridade e, enfim, relações mais abstratas ou dimensões mais abstratas do que é o viver na Terra e como isso também é relacionado, claro, com a nossa prática. Então, existem bastante tópicos. Eu até estava aqui revendo as gravações e pensando qual tópico falar, como integrar esses tópicos. Então, alguns hum, tópicos dessas duas últimas cores. Não vou passar por eles, então ainda recomendo que vocês sim façam o estudo da, das chamadas em inglês e depois, se precisarem, também da em português, porque também o que eu estou tentando fazer agora é juntar as cores, né? Então, nesse juntar as cores também algumas especificidades acabam passando por cima. Então, tem essas duas cores. Amanhã, sim, dia 12. Ah, não. Amanhã pra gente, não, não, não. Para mas você, hoje pra para você. você é hoje? Não, Não. Para amanhã você pra é você. hoje? Não. Amanhã, Amanhã, hoje para já é você também. quinta-feira para mim. Ah, sim. Hum, Então, amanhã pra gente, mas hoje pra vocês, vai ter a última chamada do Violeta hum, e tem uma chamada extra que eu vou compartilhar, que é uma chamada em que o pai fez com um outro grupo dele, não é um grupo global. Então, ele fez uma chamada para encerrar um dos intensivos que ele está sustentando ou conduzindo, um dos intensivos que ele está conduzindo. E ele utilizou essa chamada para fazer um mapa grande sobre a mandala. Então, vou mandar também essa nova chamada extra, que serve também para colocar uma cola ao redor de tudo que a gente viu, dos hum, conceitos e das wikis que a gente viu durante o ano. Então, pois é, vai ter então mais hum. duas outras chamadas para vocês verem. Então, a chamada do pai, ele faz amanhã duas chamadas, ele. Uma para outro grupo e outra para nosso grupo. Essa do outro Entendi bem? público ele já tá feita, tá gravado, só vou mandar para vocês o Ah, ok. link. E aí amanhã vai ter mais a outra chamada, que é a última chamada. Então, como é a última chamada, eu não sei o quão profundo ele vai entrar dentro dos tópicos apresentados. Hum, Por isso ele compartilhou essa outra chamada, só para terminar, para ui, terminar a parte teórica de uma maneira mais fechadinha, ok? ok. Vamos lá então. Azul. O que que é o azul para você?
Azul, para mim, foi o tema de comunicação, né? Hum, Comunicação, como era também? Estruturalismo, hum. structuralism, em inglês, que eu não entendi muito do modelo de estruturalismo, pero sim, não também não fiz muitos apuntes no azul. Ok. E o índigo? Hum, Ah, o índigo você não viu. e Mas não vi, sem pensar o que é. Ai, sem mas se eu, pensar o que se é, eu, mas para você, o que que é índigo? não, se eu penso, muitas vezes também penso também em os cores dos chakras, né? E Hum, hum, o sentido que tem os chakras. Então, o sul, que é o chakra da comunicação, que é a comunicação interna e externa, escutar e falar, expressar, expressão. ah, o Isso azul, para né? mim é o azul. Depois o índigo é como o terceiro olho, que é como uma visão integral de não só ver as coisas como os dois olhos, assim como do mundo materialismo, não do mundo, sim, materialismo, que também ver as coisas como um terceiro olho, como a intuição de conexão do mundo que não é visível para os olhos, Uhum. para ver tem como uma visão global, como mais, não como o 3D, como uma visão como mais global, como 4D, 5D, como mais, sim. Ok, e o que que é a visão 3D para você? É porque o que vemos aqui nesse mundo, não? Que é a mesa, que posso, a caneta, papel, coisas assim, como todas as coisas que Uhum. eu posso tocar. A física também, claro, a eletricidade não posso tocar, mas são como as leis físicas, já tudo que está comprovado e as leis físicas que existem no mundo. Por isso, para mim, o mundo 3D, o mundo fora disso, é como o mundo do corpos sutiles, corpos energéticas, Uhum. que, que ainda não é, está comprovado, mas ainda tem muitas pessoas que não acreditam nessas Uhum. coisas, né? Como o mundo mais sutil, Pergunta para ti energias. que Hum. pergunta para você, mas pensando que não é só para você, é para também quem for ver essa gravação. Qual é a relação que você percebe entre o corpo e a mente? Entre corpo e mente, Como é, na verdade, como é que você vê corpo e mente? a conexão entre as duas. Uhum, Hum. As duas são ferramentas do ser. O corpo é uma ferramenta do ser para poder sentir, mover, experimentar esse mundo. uhum, E a mente é outra ferramenta, não? uhum. Que com a mente posso também experimentar o mundo, mas numa outra maneira. Eu posso experimentar com a mente, eu posso pensar. Uhum, Fazer coisas mais abstratas, mais filosóficas às vezes, né? Posso, com a mente, não sei, estudar, mas são coisas também do mundo físico, não? Do mundo do aqui. Mas, no princípio, a mente deveria ser uma ferramenta do ser, mas muitas vezes não é. Muitas vezes a mente é como o chefe.
Hum, Que a mente é sempre muito ocupado, sempre muito planeando, muito pensando, sempre pensando demais. hum, E acho é a enfermidade de nossa humanidade, que é a mente, que deveria ser uma ferramenta, ao final é o bosse, que está todo o tempo hum, como overthinking, uhum. sem controle. Está Ok, fora do controle, última um pouco pergunta. fora do controle. Última perguntinha. Ai, me Ahn, sinto como uma exame. sim. Não, mas isso já tá fantástico, já perfeito, porque já dá pra gente tirar muitos conteúdos das duas cores só dessas perguntinhas. Última Que perguntinha. bom. Ahn, qual é a relação que você vê entre movimento ou ação? Movimento pode ser ação. Movimento ou ação e pensamento. Ok. Então, movimento é uma ação do corpo, mas Hum, o movimento, aqui sempre a pergunta é, que existe primeiro, o movimento ou o pensamento do movimento? Mas está interconectado, né? hum, E o pensamento, que não, existe o pensamento e o movimento estão conectados. Não existe um sem o outro. Acho que as duas, hum. sempre preciso as duas. E aqui também a pergunta é que existe primeiro, não que temos a coisa, não que o diálogo com Ash, fala também dessa Uhum. coisa, não? Que tem primeiro o pensamento ou o movimento. Ok, agora eu volto para a pergunta anterior. Dentro dessa perspectiva, qual é a relação na mente com o corpo? A relação da mente com o corpo. Sim, porque você acabou de me... Antes você me disse que a mente é controladora e a É mente como... controla o Hum, corpo. hum, Ou a mente vive tentando controlar. E agora você me disse que a relação entre o pensamento e a ação, hum, ela é um pouco mais direta e equilibrada, né? Que um vem do outro. Então, dentro disso, qual é a relação entre mente e corpo? Você consegue ver a diferença? sim, sim, sim. Uhum, Não sei. Eu acho ainda sim que tem as duas coisas, né? hum, Que acho em momentos que a mente é como mais assim como controlador e outros momentos que é mais equilibrado, que temos o corpo e a mente que estão como mais equilibrado e sincronizado. hum, E acho que também que é uma coisa que é um processo que você pode aprender, estudar, não? Que está mais em equilíbrio. E muitas pessoas estão como mais na mente, não todos, mas muitas. uhum. Eu também. Ok, vamos entrar então. É, um dos grandes tópicos que eu acho que dá para a gente usar, ou algo que foi recorrente nas duas cores, é em relação à integridade. O que é ser íntegro e o que é estar em integridade? Principalmente quando a gente fala em comunidades, por exemplo, espirituais, e integridade com a prática. Integridade sempre está ligada a uma prática, ou é a ação, e a uma filosofia, né? Filosofia.
Algo que a gente vem buscando desde filosofia, desde tempos, eu acho que é perceber quando é que a nossa prática e a nossa ação, elas entram, a nossa prática e a nossa filosofia, ou um modo de pensar, eles estão em ressonância. Índigo vai falar bastante de ressonância, Uhum. e é justamente a integridade entre o que a gente pensa, o que a gente acredita e o que a gente faz também. Então, aqui dentro da ressonância, a gente vai perceber como na sociedade atual, na sociedade moderna, a gente não vive, a gente não está em ressonância, a gente está vivendo mais um espaço de dissonância. Uhum. E aqui é dissonância cognitiva. Cognitiva. Que é, na verdade, a dissonância entre aquilo que o que a gente pensa e o que a gente acredita, eles não estão íntegros, não estão equilibrados. E isso vai ter muito a ver a, com o nosso crescimento, com a maneira pela qual a gente foi criado ou criada, o nosso núcleo familiar, e é também a nossa sociedade, sociedade ou o ambiente no qual a gente foi imerso, inserido. E isso vai falar um pouquinho, isso abre o espaço um pouco, então, para entrar no azul. Uhum. Já que no azul, a gente lida com partes do desenvolvimento E o desenvolvimento? cognitivo, desarrollo Ah, ok. cognitivo. Desenvolvimento cognitivo, pensando o desenvolvimento. Aqui eu só quero dizer que é cognitivo, mas também não pensar que essa cognição ela é independente do corpo. Ela é corporal também. Porque justo uma das perguntas que eu fiz para ti era para perceber qual é a sua relação. Ai, deixa eu colocar aqui igual. Qual é a sua relação ou qual é o modo de pensar, o sistema de crenças e valores que você e aqui qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo tem com a mente e o corpo. Porque a maneira como você vê esses dois, esses dois elementos, se você ver esses elementos como separados, independentes um do outro, você vai olhar o mundo, você tem uma, não você, tá? A pessoa. Essa percepção separada entre os dois leva a dois outros fenômenos, digamos. A dualidade ou dualismo, que é a separação. Um é independente do outro, e dentro desse dualismo, você vai encontrar outras dicotomias. Dicotomias são ideias contrárias, ou duas ideias, ou dois, ah, dicotomia, dia de dois. Então, são dois valores contrários ou dois valores que se contrapõem. Então, no dualismo, que é, claro, o sim, sim, não, né? Então, você vai ter duas forças contrárias, duas palavras contrárias, que se antagonizam. E dentro do dualismo, quais são outros tipos de dualismo ou de ideias duais que a gente vê na nossa sociedade hoje? O certo, errado, o feminino, o masculino.
luz, escuridão, controle, entrega. São maneiras duais de ver alguns dos fenômenos que a gente tem dentro da sociedade. E o dualismo, ele também pertence, ou ele faz, ele cria também ideais ou maneiras da gente agir com a mente e com o corpo. Se a gente percebe a mente e o corpo como duais, opa, corpo, ai, ai, corpo, mente. Tô tentando escrever o que eu tô pensando lá na frente já. Se a gente vem de uma perspectiva dual entre corpo e mente, a ideia de que um controla o outro, ou a ideia de que um está em luta com o outro, ela vai ser muito presente, porque dentro do dualismo, sempre você pode perceber que em todos esses existe dentro dos nossos sistema de crenças, existe essa luta interna entre os dois. Porque, e aqui, toda vez que eu ir um pouquinho para a linguagem, você já pode, dentro, inconscientemente, já pode armazenar essa informação no azul, tá? Porque azul vai falar bastante de comunicação e linguagem, né? E aqui Mm. a gente percebe que o nosso sistema de crenças, ele é baseado ou ele é construído, materializado através da linguagem, certo? Aquilo que eu acredito, os nossos pensamentos. Não estou dizendo que a linguagem ela é independente do corpo, pelo contrário, a linguagem ela tem uma relação muito forte com o nosso corpo. Então, a maneira como o nosso corpo se dispõe no espaço vai interferir muito na maneira como a gente fala e na maneira como a gente pensa também. Então, e eu já vou entrar um pouquinho nesse aspecto, mas só para a gente voltar aqui. Então, o nosso sistema de crenças, ele é construído, sim, através das ações, mas através da linguagem. E o que a gente percebe da linguagem, o que a gente consegue emprestar um pouco da linguagem, vem dos estudos estruturalistas e pós-estruturalista. Então, aqui a gente fala em estruturalismo, e nesse caso, o estruturalismo linguístico. O estruturalismo linguístico, ele nos proporcionou, teoricamente, uma base para entender qual é a estrutura da linguagem. Então, o estruturalismo vai olhar muito para a estrutura. Em estrutura, eu até te perguntei sobre a 3D, porque a gente, inclusive, fala muito que a 3D é a estrutura, ou a Matrix, né? Que Mm. é o que dá forma à nossa realidade. Então, dentro das ciências exatas, das ciências humanas e sociais, sempre existiu, e até dentro do pensamento científico, a gente sempre teve a inclinação de olhar para os fenômenos e buscar a estrutura, o que é que está formando, o que é que forma algo. Então, dentro das ciências exatas e materiais, é mais fácil, né? Você vai olhar para a engenharia, você consegue ver a estrutura de algo. A matemática também, ainda que seja algo bastante abstrato, existem ciências ou partes do nosso conhecimento teórico que a forma ela é muito mais visível e perceptível. Aí quando você olha para a linguagem, para a língua, como é que você olha o que seria a estrutura da língua? E aqui, dentro da psicologia, se a psicologia estuda a mente humana ou a cognição, não a mente, cognição ou a consciência, certo? Qual é a estrutura? Como é que a gente pode chegar a uma estrutura ou a uma forma disso que é a cognição? Então, o estruturalismo ele vai buscar
responder essa pergunta: qual é a estrutura desses sistemas que existem por aí? Ah, o pós-estruturalismo, que é a gente já vive em uma era hoje que é pós-estruturalista, e Nerdense fala bastante em um pós-pós-estruturalista e estruturalismo, mas o pós-estruturalismo ele vem ah, questionando, ele vai questionar essa ideia de estrutura, mas vai reformular a ideia de estrutura. Algo que você tem que pensar sempre dentro da linha de pensamento científico, e aqui isso é um pouquinho estudar epistemologia. Então, a gente tem o modernismo, e aqui dentro do modernismo a gente pode falar no estruturalismo. Tem uma época do nosso pensamento científico que a gente foi chamado de idealismo, não sei, determinismo. Aí tem os pós. Tem o pós-colonialismo ou pós-modernismo, pós-estruturalismo. Sempre quando a gente olha para a história tanto da história da literatura quanto da história da ciência, essas diferentes correntes, elas vêm, de certa forma, reformulando uma a outra. Então, por exemplo, aqui na época do idealismo, a gente respondia ou a gente olhava para o mundo de uma determinada maneira. Chegou um momento, chega um momento em que essa maneira de olhar ao mundo, ela não nos permite mais responder a determinadas perguntas. Então, o que que a gente faz? Surge um novo movimento e vai tentar expandir essa mirada através de outras perguntas ou outras maneiras de construir o conhecimento científico. E dessas mudanças ou desses movimentos, acontece muitas vezes, e aqui, por exemplo, consigo responder mais perguntas ou consigo olhar para mais coisas. Em algum determinado momento, surgem outros elementos, mas espera, ainda não consigo responder aquilo que está fora da minha visão. Então, vamos criar uma nova ou vamos buscar criar novas miradas para que eu consiga responder tudo. E essas são mudanças de paradigmas. Então, o paradigma vai ajudar a gente a compreender, é um espaço de onde a gente olha para o mundo e é um espaço de onde a gente tira respostas para as nossas perguntas. Então, cada paradigma vai ter ali o seu lugar na história, o seu pertencimento, e é importante a gente sempre manter uma posição neutra em relação aos paradigmas e perceber que eles têm, dentro, inclusive, do que a gente estuda dentro de Inner Dance, que é tudo acontece por uma razão, tudo tem um lugar. Esses diferentes paradigmas também têm o seu lugar no mundo. Então, a gente tenta não ser dual e não julgar também esses diferentes paradigmas que existem, mas perceber que, ok, em 2024, o que é que a gente sabe cientificamente e o que é que a gente sabe espiritualmente que nos ajuda a olhar para o mundo. E qual é a maneira como a gente quer olhar para o mundo também? Existe algo que, inclusive, está nas 12 etapas, não sei se você lembra, Mariana, das 12 etapas da playlist, de Uhum. satisfação e tudo mais. Uma das etapas, se eu não me engano, é a etapa número 9, 8 ou 9. 10 é a noite escura da alma. Então, ali pelo 8 e 9 tem uma etapa que se chama a escolha. Sí, lembro. Sim, né? E muito da Sí. nossa dessa nova era que a gente vem vivendo fala de escolha. A gente está percebendo mais e mais que a nossa a nossa realidade ou a nossa percepção, ela é, na verdade, fruto de uma escolha.
Quais são as escolhas? Como é que a gente está escolhendo falar da nossa história ou contar a nossa história, contar a nossa película? Isso vai falar muito do discurso. Porque voltando ao que a gente falou, o que eu estava falando no começo, a linguagem ela tem uma relação bastante próxima com aquilo que a gente vive, com aquilo que é prático na nossa realidade. Então, inclusive muitas técnicas hoje em dia falam de reprogramação linguística, que é você reprogramar a maneira como você fala e como você conta a sua história, justamente por isso. Então, a escolha ela tem um papel bastante interessante nesse momento em que a gente vem vivendo, porque a gente está descobrindo que como a gente fala e como a gente vive a nossa prática, a gente pode, na verdade, escolher. A gente tem a escolha de não ser mais vítima, a escolha de não ser herói, a escolha de realmente mudar a nossa história. Porque justamente, pensando um pouquinho no amarelo, a gente vem descobrindo que Deus ou a deusa ou o universo está, na verdade, dentro da gente. Que todos nós temos esse poder de escolha e esse poder de mudança também. Então, pensando então, como é que você vê, e dentro dessa escolha, escolher, e eu adoro essa parte, porque escolher, digamos ali, você tem três, três copos. Tem um copo de plástico, tem um copo de vidro, uma taça, bom, em português, taça, né? Sí. Vidro, e tem um copo de madeira, uma taça, uma caneca de madeira. Madeira. Ah, quando você escolhe, e pensa isso também em relação à linguagem, cada vez que você está falando ou que a gente fala, a gente está escolhendo algo no mundo. Cada escolha de algo determina a não escolha de outra coisa. Mm. Então, o poder da Mas escolha. uma, Hum, uma dúvida que tenho, desculpe. Então, você fala, a escolha também é a coisa que eu falo. Quando eu estou falando, a escolha das sim. palavras, a escolha da Uhum. frase, tá. Vou voltar para a linguística, mas é isso sim. Uhum, Todo momento de manifestação de algo no mundo implica escolher algo. Quando você escolhe a sua roupa, você escolhe a comida, a escolha ela é bastante presente dentro da manifestação do nosso ser, e o fato da gente escolher algo implica a gente dizer não a outro algo. Mas uhum, isso não implica, e é importante aqui perceber que o fato de eu ter escolhido o copo de plástico não determina que o copo de vidro e o copo de madeira não existem. É importante perceber que eles continuam existindo, mas o que eu estou uhum, escolhendo, optando viver, é essa realidade. E isso não vai determinar a ausência dos outros. Isso é bastante interessante, porque a linguagem desde a percepção da estrutura da linguagem que a gente consegue ter essa relação com as coisas e perceber essa estrutura. Por quê? Vamos lá, voltando aqui para a linguagem. Então, paradigmas, como eu estou escolhendo ver o mundo, pensando também nos paradigmas científicos, as diferentes maneiras de olhar cientificamente para o mundo. E o que foi, então, o estruturalismo, que era a busca pela relação ou a busca pela forma. E, na verdade, não tanto qual é a busca não tanto a busca pela forma, mas como é que a forma se relaciona com o conteúdo das coisas. E em linguagem, no estudo da linguagem, a gente fala nas palavras. E qual é o conteúdo das palavras? A palavra relacionada ao conteúdo. tem uma pergunta para mim? Era uma pergunta, mas vamos lá. Significado. Então,
Dentro dessa relação de forma e conteúdo, na linguagem, isso vai se refletir na relação entre a palavra e o significado. Mm. O estruturalismo, então, buscava perceber qual era a relação, ou como essa relação foi criada entre os dois, e qual é, dentro disso tudo, a forma ou a estrutura da linguagem daquilo que a gente fala. Ah, aqui, estruturalismo linguístico. Inclusive, quando a gente fala em Matrix, essa aqui é a grande Matrix de Nerdance. E é não só de Nerdance, mas na verdade de toda a nossa realidade, né? Então a gente tem a linha do tempo e espaço. Por que que a gente usa tanto essa Matrix? Porque na verdade ela nasceu dentro dessa corrente de explicar a estrutura das coisas e é explicar a estrutura da consciência humana. Como é que a consciência humana se desenvolve? O que é que dentro do planeta Terra, pensando, né, que a gente está no planeta, opa, que a gente está na Terra, como é que a nossa consciência ela existe? O que é que determina, faz com que a gente possa existir da maneira como a gente existe? Então, a gente se percebeu dentro da física, os estudos da realidade, que existe uma linha de tempo, que o ser humano, ele pensa ou ele se organiza em tempo e em espaço. Então, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente caminha, a maneira como a gente age, tem uma relação forte com as dimensões de tempo e espaço. E o tempo e o espaço são dimensões, são dimensões bastante presentes dentro do que é a nossa realidade aqui na Terra. E aí, por exemplo, quando a gente estuda ou quando se olha pro universo, ou como a gente percebe que existem diferentes maneiras de perceber o tempo, tanto dentro da Terra, mas tanto dentro do universo também. O fato, por exemplo, como a gente vê nos filmes de astronautas, que eles vão para o espaço e o tempo ali ele é diferente. Então, a gente percebe que existem diferentes maneiras de viver o tempo e de pensar o tempo, tanto dentro da Terra quanto fora. Isso é um pouquinho do que a gente viu no verde na aula passada, quando a gente falava do monocromático e do policromático, das diferentes culturas e relações com o tempo. Mas vamos lá. Como é que, dentro da linguagem, o que que essa relação matemática ou essa relação concreta, ela organiza a linguagem? Ah, o filósofo ou o pai do estruturalismo linguístico, se chama Ferdinand de Saussure, ah, percebeu que cada vez que a gente fala, a gente está selecionando palavras de algo. Quando a gente é um bebê, deixa eu desenhar um bebezinho aqui. Pum, viemos para o mundo, né? Perfeito. Viemos para o Tá mundo. lindo o seu bebê. Tá lindo. Aqui um lacinho. O girino. Viemos para o mundo. A gente não fala, certo? A gente começa a falar ali pelo primeiro ano. 1 ano de idade, a gente começa a falar. Mas essa fala, ela é uma fala de repetição. A gente está repetindo aquilo que os pais falam, babá, papá, mamá, e a gente começa a escutar, inclusive a maneira como a gente aprende, nossos pais ou cuidadores começam a ensinar a gente é copo. Coloca um copo na nossa frente, é o telefone, e mostra o objeto e a gente começa a repetir essas palavras. Então, isso levou a ideia de perceber que existe algo dentro.
do nosso corpo que permite armazenar ou permite criar espaços ou armazenar esse vocabulário. Mas esse vocabulário ele não está dentro da gente. Por exemplo, o fato de eu ter nascido no Brasil me permitiu ser exposta ao vocabulário português. Eu não tenho o vocabulário alemão, o vocabulário espanhol, eu tive que aprender. Só que existe algo dentro de todo ser humano, dentro de cada corpo humano, existe uma estrutura que me permite aprender, que me permite os espaços para cada língua. E é essa estrutura que a gente olha dentro do estruturalismo linguístico e dentro do que é o estruturalismo também. Só para a gente perceber que o fato da gente armazenar a palavra, uma palavra em português ou em espanhol, não tem a ver, não determina a nossa relação com a estrutura. A estrutura, ela está ali dentro da gente e essa estrutura não pertence só à linguagem. E é aqui que a gente percebe um pouquinho dentro dos estudos do Lacan, e Lacan também estudou, é um psicanalista, foi psicanalista. Então é psicanálise. Não sei agora que língua eu estou escrevendo, No, hein? creo que sí. Psicanalista, vou Creo para que essa no. palavra. Psica- E ele também sí, partiu do psicanalista. pós-estruturalismo. Estruturalismo, então ele vem com um pouco essa corrente de estruturalismo e olhar para o que é essa estrutura. Lacan disse que o inconsciente é organizado ou tem a forma tal qual a língua. Acho que a gente, inclusive, já falou bastante sobre esse statement, essa afirmação do Lacan, né? Que o consciente ele é organizado tal qual a língua ou a linguagem, porque ele vem falar, ele percebe justamente como como essa estrutura ela não só pertence à linguagem, ela pertence ao nosso inconsciente, a nossa existência mais profunda. Esse fato da gente ter elementos soltos ou elementos dentro desse espaço e organizar e atribuir significação. Porque quando a gente fala, a gente está organizando esses elementos, essas palavras aqui no tempo, a gente fala um depois do outro, mas o que a gente está fazendo também é atribuir significação, ou atribuir significado às coisas quando a gente traz elas aqui para o tempo. E dentro da teoria, ah, ou dentro da psicanálise freudiana, a gente fala em deslocamento e o espaço vai ser condensação. Então, existe uma relação de deslocamento de elementos quando a gente fala e quando a gente representa essa realidade no tempo. E são diferentes. Freud analisou bastante os sonhos e qual é a relação do nosso inconsciente, o mundo interior com os nossos sonhos, e ele percebeu que existia essa ideia de deslocamento quando a gente, por exemplo, eu tenho um problema com a minha mãe, um problema muito sério com a minha mãe, porque eu não gosto da minha mãe, porque ela, não sei, eu tenho ciúmes dela com o meu pai. Como eu, como criança, aprendi que eu não posso, que eu tenho que amar a minha mãe, eu não posso odiar a minha mãe, dentro do meu sonho, a minha mãe se transforma em um cachorro. Senhor da Glória, como é que eu desenho um cachorro agora? A minha mãe se transforma em um cachorro e eu não gosto desse cachorro. Então, o que acontece existe um deslocamento do que significa a minha mãe para a imagem do cachorro. E dentro do sonho eu posso, então, expressar essa raiva.
Isso que eu, esse sentimento ruim que eu atribuo à minha mãe. Algo que na minha realidade desperta, como eu aprendi, e aqui são as crenças, né? Como eu aprendi que eu tenho que amar a minha mãe, eu não posso odiar a minha mãe, então eu vivo em uma relação, inclusive, de conflito. É aqui que vem o conflito, e é aqui que vem a dissonância também. Aquilo que está latente ou aquilo que está presente dentro do ser humano, presente dentro da gente, mas a gente não consegue, presente dentro da gente, comandando nossas emoções, as nossas memórias, a maneira como a gente se relaciona com o mundo. Então, isso é latente. Latente é aquilo que a gente não consegue ver, mas existe, sabe? É aquilo que está como se fosse. E é o que nos coordena, é o inconsciente. Quando isso vem para a superfície, como eu tenho essa relação de conflito, de que eu tenho que amar a minha mãe, mas na verdade eu não amo, acontece isso dentro dos sonhos, esse deslocamento de um significado ao outro. A condensação é quando existe quando os elementos eles se condensam. Então, por exemplo, o cachorro se torna a minha mãe, se torna todas as pessoas que eu tenho raiva, enfim, existe o condensamento, a condensação de de muitos símbolos em um símbolo só. Então, a condensação ela tem mais relação com a dimensão espaço e o deslocamento com a dimensão tempo, porque o tempo ou o fato, quando a gente fala, e falar é estar na dimensão tempo, o que a gente está fazendo é deslocando, atribuindo significados a Então, elementos. Hum? porque você ficou Eu travei, congelado um né? momento. Quando a gente Sim, o fala, ponto laranja, então, esse é. vou falar agora. Quando a gente fala, o que a gente está fazendo quando a gente fala, a gente está realmente deslocando, atribuindo significações a algo. E eu vou explicar isso agora desde o ponto de vista da linguística. Então, vamos lá. Aqui somos bebezinhos de 1 ano, né? Estamos aqui. Quando a gente olha um objeto pela primeira vez, por exemplo, um relógio, é a primeira vez que você está vendo esse relógio. Você sabe você sabe o nome? Não, Você sabe qual é o uso? não. Não. Isso o que que acontece? Você teve que aprender tudo isso. Então, o que acontece? Dentro do seu processo de desenvolvimento, você aprendeu, através da sua memória no mundo, que o relógio, ele tem esse nome dentro da palavra, dentro do idioma português, mas no seu caso foi o alemão, né? A sua primeira língua. Então, você Sim. aprendeu que esse objeto ele se chama relógio e você aprendeu que esse objeto ele é utilizado para contar tempo. Então, existe uma relação de affordance, de atribuir significação a algo que é presente, que é inerente à linguagem. Ah, e aqui, voltando aqui no estruturalismo linguístico, então a gente percebe que a relação entre o significado e o significante. O significante bom, o significado é o elemento em si. O significante é a palavra. Então, aqui eu tenho a palavra relógio, a palavra mesmo, tá? Uhum. E aqui o que ele significa, que é isso aqui, o significado. Essa relação entre os dois, ela é arbitrária. Por que que ela é arbitrária? Porque não existe teórica, até hoje a gente não chegou a maneira de pensar que a relação dessa palavra com esse elemento, ela é direta. Inclusive, isso a gente pode perceber porque, como que eu falo relógio em alemão? Uau. Uá, não sei nem falar, mas Uau. isso aqui, isso. Como é que eu falo relógio em espanhol?
reloj. Então, cada idioma vai ter uma maneira diferente de falar ou de atribuir um nome a esse objeto. Desde aí, a Mm. gente já pode perceber que essa relação, então, ela é arbitrária. Então, a relação que existe entre esse processo de escolha e de deslocamento, de atribuir significação, ela é arbitrária. E a gente pode pensar agora, então, a níveis espirituais, em relação a espírito, a nossa conversa, então. A fato da gente falar em corpo e mente, o que é que determina realmente o significado do corpo? E o que é que determina realmente o significado da mente? Se a relação entre o significante e o significado são arbitrários, é algo arbitrário, é algo. Aqui é interessante perceber que ele é arbitrário e ele é socialmente acordado. Não é que eu, Graziele, decidi em 2024 chamar esse objeto de relógio. Socialmente, através da linha do tempo de desenvolvimento social, econômico, político de cada sociedade, inclusive desenvolvimento linguístico também, porque as palavras elas mudam, as línguas elas morrem. Aí na Catalunha você percebe muito como existe ainda a resistência com da morte do catalã, que existe toda a necessidade de não vamos ressuscitar ou vamos resgatar a cultura catalana para a gente não perder essa linguagem. Então as línguas elas também morrem, elas também se vão dessa realidade. Então dentro do que é tudo isso de tudo que é a linha de desenvolvimento cognitivo, linguístico, social, político, histórico, existem acordos, acordos sociais que vão determinar regras. E essas regras vão falar com a nossa gramática, também a relação de significado das coisas, e são regras também políticas, sociais, que vão determinar a ordem. E olha aqui a dimensão do tempo mais uma vez. Determinam a ordem das coisas. E você estando na Alemanha, você acha que consegue perceber muito essa relação de ordem e a relação que a gente tem, ou que a gente criou através do tempo com a ordem. Se essa ordem ela tem que ser rígida ou se ela pode ser flexível. E aqui que você vai perceber mais uma vez a diferença de culturas, a diferença de approach, de relação entre como é que eu me relaciono com a ordem. A minha ordem, ela é opressora, ela é rígida ou ela é flexível? E isso tem bastante relação com o tempo, como a gente se relaciona com o tempo. Como, falando um pouquinho do amarelo, como o clima da Terra também influencia na relação que a gente tem com essa ordem, que é o que a gente falava dos países mais frios, os países mais quentes, eles têm essa relação de uma maneira distinta, e isso tudo fala com regras. E as regras existem para quê? Por que que a gente criou regras? Para organizar. Organizar o quê? Voltando para o bebê. Quando o bebê vem sem falar, a, a gente obviamente tem a necessidade de sobreviver, né? De viver. A gente veio aqui para viver. Então tá, como é que a gente auxilia esses bebês a viverem nesse mundo? Então, existe algo que fala em organizar esse viver, e é organizar também o espaço, o nosso espaço interno, porque pensando, quando a gente é bebê, a gente não tem ainda as categorias dentro da gente. Tudo que a gente vive funciona a nível neurológico também. A gente vai falar em neurogênesis, gênesis, que é a criação de neurônios ou de conexões neuronais, de sinapses neuronais. Então, cada experiência que você tem na Terra vai fazer com que um neurônio converse com o outro,
converse com outro neurônio, no que se chama uma sinapse neuronal, e isso vai criar um caminho. E cada vez que esse caminho ele é reforçado, você vai aprender ou assimilar essa informação como existente. Então, por que que a gente vive, ou por que que o que que é, por exemplo, então, a memória para o bebê? O bebê lembra de alguma coisa quando ele veio para cá? Qual é a relação do bebê com a memória? Ele só tem a memória do corpo, a memória ancestral, a memória genética, mas a memória de quem sou eu nessa terra, a autobiografia, ele ainda não tem. Então, a autobiografia tá baixa e ele tem a fitogenética, se eu não me engano é essa a palavra, que é a memória genética dele, que ainda que estará alta, que é a memória do corpo. Quando a gente cresce, a gente faz o quê? A gente vive experiências dentro dessa dimensão tempo, e essas Sim, experiências, se, elas se são. cortou, estava Cortou? cortado. Voltei. Sim. Então, quando a gente, o processo de crescimento é o processo que de assimilação, de absorção de experiências, de significação, e é o processo também de formação de sinapses. Durante toda a nossa vida, a gente passa por um processo de neurogênesis e a gente passa também por processos de mortes sinápticas também, de mortes dos neurônios. Cada vez que a gente deixa de fazer algo, a gente passa por um processo interno de morte, porque as conexões sinápticas que a gente utilizava para fazer aquilo, para performatizar alguma ação, elas são cortadas, a gente não precisa mais delas. Então, a gente deixa de usar, inclusive, essas conexões. E esse é um processo de morte. E a morte de caminhos sinápticos dentro da gente. Então, a gente passa por. Quando eu deixo de falar uma língua, Sim, você também. esquece, né? Sim, você deixa de utilizar aqueles caminhos, aquelas conexões, Uhum. e isso realmente, e para perceber como o processo de morte, ele é neuronal também, ele não é só físico. A gente perde conexões também dentro da gente. Então, o processo de crescer é criar novas conexões, reforçar novas conexões, e também de cancelar conexões. E dentro do processo Inner Dance, o que a gente está fazendo muito é isso, de cancelar conexões antigas e criar novas conexões. Então, a gente está criando condições para que o corpo passe por esse processo também. Por quê? Porque para você chegar onde, Mariona, essa aqui é a Mariona. Para você ser essa pessoa que você é hoje, você teve que criar uma história. E aqui quando eu falava o bebê ele não tem autobiografia, né? A Mariona, quantos anos você tem, Mariona? 51. A Mariona tem 51 anos de autobiografia. Percebe a diferença? A sua Sim. memória hoje, ela é mais relacionada ao que você viveu e ao que é a Mariona hoje. Então, a memória do corpo, que é ou a memória genética, ou aquilo que estava inerente, foi baixando, porque como que você foi adquirindo novas experiências. E dentro do processo de morte, inclusive se a gente pensa nos 12 estágios, quando a gente passa pela desintegração assim, a desintegração e a noite escura da alma, que são o 5 e o 10, o que a gente está fazendo também é esse processo de morte. A gente está diminuindo um pouco, ou não diminuindo, mas reorganizando as conexões entre essa autobiografia e a memória inerente, porque a gente está voltando, se a gente está voltando a um espaço de bebê, a ser bebê, isso significa que vai ser um momento de tábula rasa. Não é cancelar, cancelar o que já foi armazenado, sabe? Ou reorganizar o que já foi armazenado e voltar a essa dimensão espaço. Nesse sentido, então, quando a gente olha para o que é o bebê e como a gente aprende no mundo, isso vai ter muito a ver com o nosso contexto. Então, aqui na dimensão do tempo, a gente fala em contexto,
Até porque, por exemplo, por que que eu sei como é que eu aprendo que eu posso, ah, no castelhano, por exemplo, que eu uso o usted e o tu têm o mesmo significado, certo? A gente até falou disso em alguma sessão, mas dependendo do contexto, eu utilizo um e não utilizo o outro. E a gente aprende, então, com a linguagem, a gente aprende a selecionar ah, elementos específicos contextualizados. Então, inclusive, quando a gente fala que essa pessoa está fora de contexto, é o que essa pessoa não está encaixando nessa história, ou ela está fora de lugar, ela está deslocada. Mais uma vez, deslocada, deslocamento. Mais uma vez falando, voltando ao que a gente estava vendo do Freud, do deslocamento e da condensação. Como o tempo Uhum. ele desloca algo, ele desloca a significação e ele tem essa relação entre os elementos. Dentro da afasia, ou dentro das, dos fenômenos relacionados à linguagem, não a gente, mas Jacobson foi um estruturalista também linguístico e ele estudou bastante a afasia. E dentro da afasia ele percebeu que existe a afasia de deslocamento ou de descontinuidade e uma afasia que se relaciona ao espaço. Em um a gente não percebe a relação do significado com a palavra, ela não existe, que é aqui a afasia de Wernicke, que é o fato de você, por exemplo, escutar a palavra relógio e eu não sei como encaixar, eu não entendo o que é a palavra relógio, eu não sei o que é a palavra relógio, porque a relação de contexto com a palavra ela não existe. A outra, a, e a outra afasia seria a afasia de Broca, que é quando você não consegue selecionar as palavras e organizar elas no espaço. E a linguagem de luz ela faz isso. A linguagem de luz, a gente está selecionando, está fazendo a mesma coisa, selecionando sons, mas está organizando esses sons de uma maneira completamente distinta, certo? Então, ela é mais relacionada com a seleção do que com a combinação dos elementos. Bom, voltando então ao bebê, como é que a gente aprende então? Quando a gente vem para o mundo, existem figuras. Você cresceu com o seu pai e com a sua mãe? Sí. Sim? Então, a maioria, a grande parte da gente cresceu com a ideia, com a presença do masculino e do feminino, certo? Sí. Ah, e seja cuidadores ou cuidadoras, tem essa dualidade do masculino e do feminino, então está sempre ali. E, inclusive, quando um não está presente, quando, por exemplo, eu só tenho a minha mãe, existe sempre. A criança ela vive porque está inserida dentro de uma sociedade que vê essa organização tal qual, mas ela vive com essa ideia de falta, de que eu não tive um pai, existe a ausência. Quem é esse ou essa figura não existe ali. Não tive um pai ou não tive uma mãe, pode acontecer com os dois. Mas a relação que a gente tem com essas duas figuras, pensando também que essas pessoas se tornam símbolos dentro da gente, e essas pessoas também se tornam, o que que a gente faz? O bebê, ele vai absorver. Vamos aqui mais uma vez com o bebezinho. O bebê, ele vai absorver esse mundo também. Então, a maneira como os nossos pais falam com a gente, ou a maneira como a sociedade fala com a gente, também vai interferir bastante na maneira como a gente organiza e vê o nosso mundo à nossa volta. E aqui a gente fala dos mandamentos ou das injunctions, em inglês seriam as injunctions, que é o não faça isso, não seja, não fale muito, não corra tanto. Que mais que você ouviu que era Ah, ok. relacionado ao não? Hum? Uhum. Entendi agora. Que são os mandamentos, sim. Sim, não faça isso, Hum, não corra hum, tanto, não, enfim, todos os nãos que você hum. viu. E tem também
os drivers, que são os condutores, que é seja perfeito, por exemplo. Esse é um dos condutores mais que. E são Hum, coisas que não é que você ouviu dos seus pais, talvez você não precisa ter ouvido dos seus pais, que você tem que ser perfeito, mas estava no contexto, estava naquilo, nas conversas sutis que existem. Quando a gente fala em comunicação, a gente fala bastante em palavras, em linguagem, mas existem também as comunicações sutis, né? Aquilo que está dito hum, através do olhar, da linguagem corporal, da entonação da voz. Então, existem muitos condutores, ou muitos disso são sempre ali por detrás. As ações, por exemplo, ah, você tem que comer rápido porque tá atrasado para a escola e a tua mãe tá enfiando comida na sua boca e falando, come, come logo, come logo. Isso, o que que isso tá fazendo? Tá criando um mandamento ou algo de que a gente não tem tempo. Não existe tempo suficiente dentro da gente. Então, inconscientemente, esses valores ou isso vai falando em neurogênesis, isso vai criar caminhos e conexões aqui. E são essas injunções, são esses mandamentos, esses condutores que formam muito da nossa relação com, inclusive, as nossas crenças, aquilo que existe dentro da gente. O fato, por exemplo, eu não fui uma pessoa, eu não fui uma boa criança. Isso vai fazer com que você pense de determinada maneira. E o que a gente vê bastante no Índigo é como existem valores duplos, que é ai, esqueci a palavra em inglês aqui, deixa eu vir para cá. Pá, pá, pá. Assim, os duplos vínculos, que são os. Hum, agora eu lembro em português e não lembro em inglês. Double binds. Vínculos duplos ou duplos vínculos, que são, na verdade, quando a gente recebe duas mensagens opostas, ou dois. A gente recebe através, por exemplo, ah, não fale muito, mas seja perfeito, sabe? Então a gente começa a perceber que existem mensagens contraditórias no espaço e essas mensagens elas mandam sinais contrários e existe então dentro do espaço o estresse ou a dissonância. Percebendo isso dentro da realidade das comunidades espirituais, healers ou dos curadores, né? O que que é essa dissonância? Quando a gente pensa ou quando a gente cria a ideia de que o, o curador ou o facilitador, no nosso caso, como a gente usa essa palavra, o facilitador, ele tem que estar, ele tem que ser iluminado. E aqui vai falar muito também com as suas experiências, que eu lembro que você falava, mas Gra, eu não tenho essas experiências loucas, como é que eu posso ser uma facilitadora desse processo? Isso vem justo dessa ideia de que o facilitador, ele tem que ser algo, ou ele tem que estar curado, ele tem que ser perfeito já. E o que acontece muito, não sei se você conhece, por exemplo, o caso do João de Deus. não. Era um curador brasileiro, Uhum, dentro de alguma, não lembro qual era o culto ou qual era a religião que ele praticava, acho que era bom, católico, né, porque é de Deus. Super, super poderoso, curou muitas pessoas, mas ao mesmo tempo foram descobertos mais de 80 casos de abusos sexuais. uau. Então, sabe o double standard, que é tipo Hum, super bom, mas espera lá, hum. tem algo aqui. Então, essa dissonância, isso se chama dissonância cognitiva aqui. Como é que uma Hum, pessoa pode ser os dois ao mesmo tempo? E o que que vai acontecer aqui dentro da dissonância é o julgamento. Porque o fato da gente viver ou ter uma ideia de que eu tenho que ser sempre positivo, eu não posso ser negativo, eu não posso ter sombras, no caso.
vai levar à ideia, e essa é a realidade, o dualismo, né? Vai levar à ideia de, ou vai levar a gente a julgamentos e vai levar a gente a dissonâncias. Uhum. O fato aqui não é perceber ou não é cancelar, e a gente pode falar em João de Deus, mas pode falar em Hitler também. Sabe o que foi Hitler também para a Alemanha. Então, o fato Claro. entrar em ressonância, o que é a ressonância cognitiva, então? Que é justamente sair dessa dissonância, é sair desse espaço de julgamento, é entrar em uma dimensão em que a, não existe o conflito entre esses dois, uma dimensão em que a gente possa perceber o positivo e o negativo, compreendendo que, voltando à linguagem, voltando para o azul, a relação que a gente tem entre o símbolo e. Cadê o relógio? Vamos voltar para o relógio. A relação que a gente tem entre o símbolo e a palavra, entre o positivo e o negativo, o bom e o mal, ela é determinada pelo contexto. Ela é determinada pelo acordo social. Então, como é que a gente consegue ressignificar? A gente tem que passar por todo um processo de ressignificação desses mandamentos, desses condutores, para a gente poder olhar para João de Deus, para o Hitler, de uma maneira distinta também. E não só para eles, mas para a gente poder olhar para a gente. Cadê a Mariona de 51 anos? Para a gente poder olhar para a gente também de uma maneira mais integral. Perceber que o positivo e o negativo estão ali. Perceber que, para ser um facilitador, ou o que é que determina facilitador? O que é que vai determinar ser um bom ou um mau facilitador? Vai ser, inclusive, muito do contexto, sabe? E pode ser que para uma pessoa dentro de uma sessão, nossa, melhor facilitação da minha vida. Para outra pessoa, nossa, você me incomodou pra caramba. E a questão ali é perceber que o que a gente está tentando fazer sempre é criar esse espaço de ressonância cognitiva, de perceber que quando a gente olha para o mundo com um paradigma fechadinho, aqui a gente só se permite isso, mas quando a gente expande a nossa percepção, e por isso o índigo é bastante importante, ou o que é o índigo, né? O que é o ver a verdade. E um dos valores ou algo um dos princípios do índigo é que a gente consegue ver a ver. A gente consegue ver dentro de cada situação os seus pontos de existências desde uma perspectiva mais ampla, desde uma perspectiva mais alinhada com aquilo que é o meu ser, com aquilo que é todo o que me compõe. Então, ver, ele é bastante importante perceber que ele é um ver, mas é um ver com os olhos fechados, né? Porque a gente não está, dentro da sessão, a gente não está abrindo os olhos, a gente está fazendo o contrário. A gente está se entregando, fechando os olhos para poder ver a realidade tal qual ela é, ou para poder encontrar esse espaço de de percepção mais ampla também, dentro da gente e fora da gente. Isso é então a relação bastante presente com o índigo, do índigo com o azul. Ah, deixa eu ver aqui, o bebê. Bom, então todo o nosso processo de crescimento vai falar então com o processo de armazenamento. E dentro do processo de armazenamento de memórias e armazenamento de experiências, ah, a gente pode inclusive aí olhar para a playlist. Como é que a playlist auxilia esse processo? Porque lembrando que a gente voltou a ser bebê, né? Voltamos a ser bebês. Ah, e que acontece com esse processo de armazenamento? Então, a gente volta a ser cosmos, a informação está toda ali. E dentro da playlist, como a gente utiliza as etapas do sono, a N1, deixa eu mudar de cor. N1, N2, N3. N2.
essa etapa, a etapa N2, a etapa N2 e a etapa N3, elas são importantíssimas para o nosso armazenamento de informação. Quando a gente entra para a etapa N3, a gente está mais em GABA, e é aqui que o hormônio do crescimento pode ser liberado dentro do corpo. Então, toda a produção de proteína ou toda a assimilação de informações e assimilação de nutrientes também, muitos processos metabólicos acontecem dentro dessa etapa do sono. Na etapa N2, a gente tem a presença do ritmo teta, e o ritmo teta tem uma relação bastante de correlação com a nossa memória, com o hipocampus e com a área septal area, e são responsáveis, então, por armazenar o que a gente aprendeu. E esse armazenamento, o que acontece? A gente tem uma memória ou algo que é aqui da superfície. Vivi uma experiência hoje, não sei, meu primeiro beijo. Ui, senhor, tá aqui ainda a memória. E o que acontece? Quando a gente armazena esse drop, essa baixada que a gente faz, a gente está fazendo o quê? Está transformando essa informação em algo latente. Então, a Uhum. gente está fazendo a tradução. O fato da gente armazenar é transformar algo em latente, algo que, que funciona, bom, as memórias que a gente armazena, né? Algo que vai funcionar depois, ou algo que vai servir para que as minhas ações no futuro sejam alinhadas com a minha experiência na Terra, ou me auxiliam. Na verdade, todo esse processo de armazenamento de informações é, na verdade, um mecanismo de aprendizagem, isso é o aprender, e ele é voltado ao que mesmo? Ao viver. A gente está aprendendo a viver, certo? Então, essas memórias, ou tudo isso que se torna latente, vai se tornar ferramentas para o meu viver. Então, cada vez que eu precisar de uma informação, eu vou confiar, o meu mecanismo interno vai confiar nessas memórias internas e vai me auxiliar a, com as minhas respostas. Quando a gente volta para o bebê, então, para ser o bebê, a gente está como que liberando toda essa informação latente, o fato da gente entrar em catarses, o fato da gente entrar em desintegração, tudo isso é processo de liberação dessa informação que estava ali. Para quê? Para a gente poder também encontrar ou armazenar espaços ou armazenar informações de outros tipos de informação e ressignificar esses mandamentos e esses condutores e criar a partir daí um novo ser. E é por isso que a Mariona de 51 anos ainda consegue ser coisas completamente distintas ou ah, criar conexões novos formatos novas formações sinápticas que vão auxiliar para o crescimento de uma outra pessoa. Hum. E esse é o poder do crescimento, e é por isso também que a gente fala bastante em Inner Dance de como sustentar espaços não só para a morte, não só ficando aqui no bebê, sabe? Como é que a gente pode criar um espaço de crescimento mesmo? Porque quanto mais a gente volta, olhando desde uma perspectiva das 12 etapas, aqui o 10, noite escura da alma, 5, a desintegração. Quanto mais a gente fica voltando para esse modelo, que é o voltar a ser bebê, o que que vai acontecer? Mais a gente vai ficar preso nesse loop de depressão, que nunca algo vai estar certo, né? Vai sempre existir um problema, então eu vou voltar à minha história do herói para eu poder desintegrar esse problema, ou enfim, poder, vou renascer. Tenho que renascer. E o fato da gente conseguir sair desse loop é simplesmente o fato de crescer e perceber que essa morte, ou sair desse espaço de beber e realmente começar através desse novo beber, começar a criar novos caminhos, começar a criar novas conexões neuronais uma vez mais. Por isso que a gente fala bastante dos caminhos de dopamina,
do poder e o impacto que existe em sessões que são só estimulantes, porque são sessões que vão levar mais para catarses, para o choro, para aquilo que é a liberação de algo e para morte para morte de sinapses neuronais. E quando a gente fala em crescimento, que é o sair desse ser bebê, a gente está falando em reforço de novas conexões e binding também de novas conexões. Então, não é somente a estimulação. E o crescimento, então, ele vai ser parte importante, ele é importante para que as pessoas possam, inclusive, deixar os seus vícios, deixar os seus medos, enfim, tudo isso. Ah, quando a gente olha, então, tá, passamos por agora um pouquinho voltando para o azul, passamos para esse processo de beber, somos beber uma vez mais. Existe algo bastante interessante no processo que é destruir, destruir esses condutores, tá? Não existem mais. Esse sistema já era. Consegui, me liberei, estou nova, tábula rasa. E agora? Qual é o sistema que surge depois disso? Se a gente fala em crescimento, aqui em crescer, em sair desse bebezinho e nos tornar novos humanos, qual é o sistema, como é que esse sistema ele vai se reorganizar para fazer toda essa parte de crescimento? E é aqui que a gente olha um pouquinho mais uma vez para a estrutura. O que significa então uma estrutura e um sistema também? Quando Quando a gente cresce, então a gente cria esse sistema ou essa estrutura do que a gente é dentro da gente. E muitas vezes o problema que a gente encontra é que esse sistema, e aqui eu gosto também de utilizar a palavra sistema, não é sempre mais sistema de interpretação. É o que você chama de mente, né? O sistema de interpretação ou o sistema, ele vai, muitas vezes ele é um sistema baseado em opressão. É um sistema em que a gente não tem tempo, um sistema em que a gente não é perfeito, é um sistema que está sempre ah, funcionando como na linha de problema, solução. A gente sempre tem que encontrar uma solução para os problemas. Então, nesse tentar, é algo que a gente está sempre tentando. E no Brasil, isso é bastante forte na nossa mentalidade. O tente outra vez, tente mais uma vez. A gente é brasileiro, a gente nunca desiste, a gente não desiste nunca. Inclusive, foi propaganda do nosso governo uma época. E esse tentar, o que que é o tentar? Ele é o agir, é o fazer. A nível de, pergunta para você agora, hein? A nível de, a nível anatômico, qual é a parte do sistema nervoso que é a parte do fazer? Como sistema parasimpático, sistema, fala disso? Sim, Então, o sistema, el simpático. simpático, sí, simpático Sim, es acción y parasimpático es de relajación. relaxar, Sí, relaxar e digerir. sí. Então, essa roda essa engrenagem do problema-solução, ela vai sempre tentar fazer algo, sempre tentar solucionar algo. Isso é bastante comum nos grupos bom, espirituais e de cura, porque eu tenho um problema, eu tenho que curar. Então, quanto mais a gente tenta curar, menos a gente alcança a cura. Por quê? Porque a gente está entrando na lógica problema-solução, de solução de problemas. E essa é uma lógica bastante ocidental, bastante moderna, na verdade, e bastante cartesiana. É isso que eu queria, era essa palavra que eu queria. É uma lógica bastante cartesiana de ver a vida e de ver também o cartesianismo, os problemas. Ai, começando a hora dos mosquitos.
hum. E ela é uma lógica também bastante dual, porque a gente pode ver também o que a gente viu do problema, né? O que que é um problema? E o que que é uma solução? Pensando também em doença, o que que é a enfermidade? Você já tomou, bom, ayahuasca sim, né? Mas tem aquela medicina do sapo, você já tomou? Não, ainda Não? não. Mas é o Uhum. quê? É um veneno, né? É um veneno, sim. É um A veneno. ayahuasca também. Uhum, a Ao ayahuasca final, também. é Então, uma planta, quando a sim. gente olha para esses mecanismos ou para essas tradições menos modernas de medicina, a gente percebe que o veneno, ele é, na verdade, uma solução para algo. Então, nesse sentido, a gente pode olhar também para a cura e perceber a enfermidade, até que ponto a enfermidade, ela é realmente um problema. E se a gente começa a ver a enfermidade como solução, isso vai falar mais uma vez com a ressonância cognitiva. Como sair da ressonância e como entrar, não, perdão, como sair da dissonância e como entrar em ressonância cognitiva. É dizer que se eu estou vibrando em uma lógica de solução e problemas, tudo ao meu redor vai ser um problema. E eu não estou, então, em integridade, não consigo aceitar a medicina, ou não consigo, e pensando a medicina como o lado bom, o benefício de algo, certo? Então, eu não Uhum, consigo ver a medicina ou a outra parte desse fenômeno. Isso fala também, uma vez, a gente pode ver como é um probleminha de linguagem mais uma vez, porque o que que é um problema? Se tudo é contextual, um problema pode ser um problema para mim, mas pode não ser um problema para você. Então, já partindo daí de como as coisas são arbitrárias, a gente consegue expandir um pouco mais isso e perceber se eu estou passando por algo dentro do meu corpo, como é que eu posso ver isso a partir de um espaço de ressonância, de um espaço de ah, suspensão fenomenológica, ou de um espaço de suspender o meu julgamento. E julgamento é bastante do índigo, suspender o meu julgamento e entrar em um espaço onde eu possa ver todas as partes, ou as partes desse fenômeno que auxiliam o meu crescimento. E isso vai falar bastante como a gente vê a relação do corpo e da mente. Por que que eu fiz as perguntas para você no começo, né? Agora a gente vive ainda num plano bastante cartesiano, bastante dual, em que existe o corpo e existe a mente, e eles são separados. Eu acho que uma das tarefas que a gente tem agora, enquanto pessoas que estamos passando por esse processo de transição de paradigmas, transição dessa dualidade, do dualismo, corpo-mente, para algo que seja mais integral, mais completo, é perceber dentro da gente quais são as crenças, quais são ainda os modos de pensar que não estão em ressonância com uma ideia de corpo e mente alinhado. Quando a gente volta a ser bebê, a gente volta. Cadê o bebê? Vou ter que desenhar outro já. Quando a gente volta para esse espaço de bebê, ou para essa consciência, cara, esse bebê está cada vez mais interessante. Quando a gente volta a ser esse bebê, a gente está voltando a um espaço de cognição em que a cognição ela está no corpo. E esse sistema que cresce, ou esse sistema que começa a surgir depois desse espaço, você pode perceber que muitas pessoas começam a seguir o quê? Eu vou seguir o meu ritmo, vou seguir o meu coração, vou seguir a minha verdade, sempre que elas passam por processos e, inclusive, nos grupos, nas sessões Inner Dance. Existe algo que se reorganiza e é um sistema que não é um sistema que vai falar para você, você tem que tentar algo. É um sistema que nasce, na verdade, do ser.
É um sistema que, a partir da completa observação, e Inner Dance é bastante um processo de observação, observar tudo que existe dentro, entrar em um espaço de ser, para poder, a partir daí, ressignificar as coisas e, e reorganizar a nossa mirada, reorganizar como é que a gente está sendo no mundo. Então, o fato de a gente estar, ou criar esse sistema, ou criar as condições para que esse sistema inerente, inato ao nosso corpo, ele possa surgir, é bastante parasimpático. E quando a gente se abre a essa percepção de que o meu corpo sabe tudo, a gente também está se abrindo à percepção de que o meu corpo e a minha mente são um. A maneira como eu penso, a maneira como eu ajo, estão em ressonância com aquilo que é, com aquilo que o meu corpo pede, com aquilo que é a verdade do meu corpo. Então, tanto a nível prático, a facilitação vai voltar, vai olhar para esse espaço, como é que a gente torna o espaço, como é que a gente sai da dissonância para a ressonância, como é que a gente sai da dualidade para um sistema mais integral, e como é que a gente faz todo esse trimming, todo esse pruning das injunctions, dos mandamentos, dos condutores, para que a gente possa sair de um espaço de observação dual e entrar para esse novo espaço mais, mais integral. E aqui a gente pode olhar para o conceito esse é outro conceito que eu tive que ver a tradução, autopoiesis, que é um sistema que é capaz de criar a si mesmo, pensando que voltar a ser bebê e eliminar esse sistema ou eliminar as conexões neuronais antigas que criaram esse ser que a gente não quer mais ser, a, e dar espaço a essa voz interna, a esse sistema interno, é também criar um espaço de um sistema que é capaz de gerar a sua própria o seu próprio, de se autogestionar, um sistema que é capaz de gerar vida desde dentro e é um sistema que passa do consumo para conversão de energia. Então, a gente vai sair de uma lógica consumista e uma lógica dual para uma lógica de conversão e conversão de conversa e conservação também de energia. Porque dentro perspectiva de que eu já tenho dentro de mim todas as condições para cura, e é Ah, você voltou. Não, não.
Voltou. Aí. É, agora Yay! sim. Mas fechou tudo. Fechou tudo, né? Tchum! Sim. E engraçado que pra mim ficou aberto. Primeiro você desapareceu, depois voltou, depois caiu tudo. Bom, onde que eu parei? Você lembra onde eu parei pra você aí? Então, estava Então, falando que. de- Então, deixa eu compartilhar aqui pra você ver o que que estava escrito. sim. O último já não vi. O último que escreveu você? Autopoieses, né? Isso. Tá. Então, voltando então, se a gente falou voltar ao bebezinho, morte, esse processo de crescimento vai ser um processo baseado então naquilo que é inerente ao ser, aquilo que é inerente a um sistema mais interno e mais antigo no sistema de interpretação que a gente recebe durante o nosso desenvolvimento cognitivo na Terra. E isso vai falar com um sistema que é capaz de se autogestionar e uma estrutura, porque isso também é bastante inerente da estrutura. A estrutura ou tudo, um sistema que seja capaz de gestionar os seus processos internos, gestionar a sua energia interna e os seus espaços e momentos de luz também, sem necessidade de criar inputs externos, ou a relação do estado interno com o externo são relações distintas. Então, a gente vai passar dentro dessa lógica, de uma lógica consumista para uma lógica de conservação de energia, uma lógica de conservação de espaços interiores também. Ah, e isso vai falar mais uma vez Você muito com o não. não tentar, o Outra não. vez. Hum? Outra vez. Cortou? Sim. Então, passando da lógica de consumo para conservação, a gente vai também passar de uma lógica simpática ou uma lógica de luta, de emblemas, de problemas, para uma lógica integral, para uma lógica de observação e uma lógica parasimpática. Gosto de perceber essa lógica como algo parasimpático. Porque, na verdade, estando ou nesse processo de relaxamento, a gente consegue encontrar, na verdade, os outros lados da moeda, sabe? De perceber que não, nem tudo é branco e preto e existem muitas cores, que contribuem para a solução ou para a criação de um problema. E o fato da gente estar sempre tentando solucionar o problema pode ser, na verdade, o problema. A questão, por exemplo, de não buscar tanto solução, mas realmente só relaxar e baixar esse sistema de interpretação, que é bastante externalizado, que é bastante rígido também, para que o sistema interno, aquilo que se gera a si mesmo, possa então vir à superfície e dizer para a gente, ou mostrar para a gente do que ele é feito e mostrar para a gente também toda a sua sabedoria. Então, acho que é isso. Acho que passei pelos temas azul e índigo, percebendo a relação da linguagem. Ah, sim, só para fechar aqui, então, a nível. Agora voltou. Agora foi. Só para fechar, a nível teórico, então, o que Hum. que a gente já estuda hoje? Qual é a ciência que vê o corpo-mente como integrados, como um pertencendo ao outro? É a cognição. Você não está compartilhando a pantalla. TTT. É a cognição encarnada. Encar... Isso tudo é o co, eh,
Que cor é? Azul não, é Esse daqui, índigo. esse vai ter, Índigo. ele passa um pouquinho pelo índigo Uhum. e violeta. E violeta. Mais predominantes, hein? Mas eu vejo ele muito também no vermelho. Tem um pouco do vermelho, porque é o corpo. Como Uhum. o pensamento vem real. Na verdade, eu vejo bastante a relação do corpo com o pensamento, então ele tem esses tracinhos vermelhos. E um pouco do azul, porque vai falar de como a linguagem também funciona dentro do corpo. Como, por exemplo, as metáforas, que são linguagem, metáforas são figuras de linguagem, como elas interferem, ou como elas se relacionam com o nosso modo de pensamento abstrato, com o fato de que a gente Uhum. pode pensar pela gente mesma. Tá. Tem mais alguns pontos, mas eles são bastante mais teóricos também. Eu acho que eu vou deixar o espaço por aqui. Ah, mas tem mais alguns pontos, por exemplo, aqui percebendo a relação da metonímia e da metáfora, também como maneiras de expressões ou maneiras de deslocamento e condensação de informação dentro da gente, como eles também funcionam para ou nos auxiliam a chegar a modos de pensamento abstratos, também em desenvolvimento cognitivo. Mas, enfim, parte desse novo paradigma e de se perceber, então, o meu corpo e a minha mente, eles são integrados, eles são uns, vai ser justamente é um dos trabalhos que a gente está fazendo coletivamente para tudo isso, e é aqui linguagem, pensamento ou visão, linguagem, crescimento, índigo. Então, esse foi um pouquinho a intersecção entre esses dois bonitinhos. Alguma dúvida? Alguma observação? Ah, desapareceu a pantalla. Sim, porque eu parei. Cheguei Ah, no, tá. cheguei no final. Ah, mas eu não vi ao final, porque ficou outra vez assim um Ah, te pouco mostro então, é frozen. só, E só, ficou, ah, ah, aqui. então eu vi as duas, sim. Azul Sim, e índigo, e no centro que tem é a intersecção. É só a para fechar aqui, intersecção. o que a gente viu hoje foi um pouco a intersecção entre essas duas cores, como elas se Uhum. alinham e como elas se encontram. Como a como o nome? Cognição cooperativa. Cognição encarnada. Encanada, cooperativa, que nada que É ver. tão alemã. Cognição corporativa. Outra vez estás fuera. Embodied. Sim, como a cognição encarnada. En inglés, embodied, Embodied cognition. embodied cognition, yeah. Isso. Embodied cognition. Que é no centro das duas Na verdade, cores. como ela é uma das ciências que sustenta esse novo paradigma, ou é a ciência que nos ajudou a romper com a dualidade do corpo e mente, que é, que pode ser vista como essa dualidade corpo-mente, que é a dualidade também de que existe um problema entre um e o outro. Ela pode Hum, ser vista como a raiz de muitos dos nossos problemas da enfermidade, a maneira como a gente vem buscando sempre algo, buscando sempre solucionar algo. E quando a gente entra em um processo de ressonância, corpo e mente, um é o outro e um funciona com o outro, a gente sai de um espaço dual e entra para um espaço mais integral.
hum, E a cognição encarnada, ela sustenta cientificamente como o corpo e a mente, eles são, na verdade, um. Como o pensamento, ele também origina, ele é originário desde a nossa ação. E como a nossa ação também tem relação com os nossos pensamentos. Então, nesse sentido, dentro desse espaço, não existe mais tanto a tentativa de solucionar um problema, ou a tentativa de controlar o corpo, ou controlar o exterior. Essa relação de controle, ela não existe tal qual, ela é mais amigável, existe mais diálogo entre um e o outro. Existe mais acomodação, existe a acomodação no sentido de acomodar, não de não querer fazer, mas de receber. Existe também mais esse aspecto de receber os ensinamentos ou perceber qual é o espaço mais amplo, a mensagem mais ampla, a mensagem mais larga, maior que existe por detrás de tudo que a gente vive na Terra, sem pensar mais que tudo é um problema. Pensar, e se tudo for solução? Sabe, se a gente inverter um pouquinho a lógica, hum, e se tudo for solução? Isso é bastante presente, por exemplo, nos nossos círculos, porque, como eu já falei, não só para você, mas para as outras meninas também, sempre, sempre que a gente escuta as pessoas falando, eu tenho um bloqueio, eu tenho um problema, a gente percebe que elas vêm desse espaço de luta, de feridos, de existe algo errado comigo, que é, na verdade, um mandamento ou uma condução bastante primária dentro do nosso corpo. E toda essa transição ajuda também a fazer esse salto, sabe? De espera, e se não existe um problema? E se isso simplesmente é o meu corpo tal qual ele é agora? E se eu simplesmente aceito a minha mente como ela é, e eu aceito o meu corpo como ele é, e eu consigo sair de um espaço de dissonância, de conflito interno, e hum. entrar em um espaço de ressonância. Tá, entendi. Então, a sua pergunta ao princípio, quando você perguntou por corpo e mente, então eu fiz duas respostas, né? Uma Hum, resposta era como, não, a mente é mais forte que o corpo. Então, esse é o que acho que realmente estou pensando. Mas a outra coisa que estou agora estudando, então sim. eu sei que existe esse, mas ainda não, Uhum, para mim, ainda não tenho como integrado, uhum, como já sei que existe, mas ainda essa nova sim. crença não está integrada. Sim, mas é justamente esse o trabalho de todo facilitador agora, porque pra, aqui a gente, ok, em 1 hora e meia deu para ver alguns pontos de como esse dualismo ele é presente no nosso dia a dia, mas isso é bastante profundo, sabe? É Hum, bastante, se espalha realmente pela nossa história. E às vezes a gente, tá, é bonito, mas como é que isso se transforma no nosso falar com a gente mesmo, no nosso falar com os outros também? Cada vez que a gente passa por uma enfermidade, a gente tem que passar por esses problemas com o corpo, sabe? Então, no dia a dia, a gente vai fazendo esse pruning também. Por isso que Inner Dance não é só no tapete. É um processo constante de observação, observar a si mesmo, observar como é que a gente ainda está pensando e pensar que não é, que a gente não é o nosso pensamento. Esse sistema de interpretação, ele existe. E a gente veio mamando. Em castelhano tinha uma amiga que sempre falava, he mamado por muito tempo esto, en mi casita. Então a gente vem mamando esse sistema dual por muito tempo. E às vezes pode ser sim que a transformação ou sair dessa dualidade para encontrar algo mais integral seja algo que leve mais tempo, sim. Às vezes é, por exemplo, caminhando e percebendo, nossa, esse pensamento ele vem ainda dessa linha cognitiva. E é perceber qual é a linha dentro de você que você se sente mais confortável também, porque quem sabe você ainda precisa viver e estar em um paradigma dual. Então, como é que se você quer passar por um paradigma mais de cognição encarnada ou algo mais integral, sair dessa dualidade, dessa luta, é o seu trabalho, então, de como se auxiliar. E aí vem a autofacilitação também, como se autofacilitar para fazer isso. Como
praticar não, como exercitar o índigo, sabe? Se o índigo é aquilo que nos permite ver desde o espaço mais alto, como é que Uhum. você, se vendo nesses espaços de conflito interno, consegue praticar essa visão mais ampla, essa visão mais espiritual, essa visão mais completa das coisas também. E isso vai falar E muito como? de E a pergunta agora é como? coisas. Eu faço, por exemplo, quando eu percebo que eu estou num espaço de bastante contração, que para mim é bastante simpático, eu gosto de me deitar e às vezes simplesmente Hum, tomar um cochilo, sabe? De perceber o cochilo. Tirar um cochilo, uma nap e perceber como eu volto desse espaço. Não para. E é algo que eu faço, mas não é algo que eu faço para fugir, porque quando eu acordo, eu tô com a mesma situação, mas a maneira como eu consigo receber essa informação, essa situação, ela muda. E muito do processo, ele é bastante de dia a dia, de como a gente consegue falar da nossa voz, como a gente consegue se posicionar no espaço, como a gente coloca limites, porque crescer também é sair desse espaço de beber, é deixar, é se permitir crescer, é se permitir evoluir também. E esse processo de evolução, ele vai delimitar mudanças, e ele vai delimitar limites também. E quem sabe, muita gente tem medo de crescer por medo de impor os limites e medo de não ser respeitado, ou medo de ser julgado, medo de ser, enfim, de ser queimado, sabe? hum, Socialmente, mas existem muitos desses medos ainda bastante, que são caminhos no nosso corpo que a gente tem que dissolver. Mas no nosso dia a dia, a gente pode, aos poucos, ir conversando com esses medos e mudando as nossas práticas também, mudando a nossa atitude. Se eu tenho medo de ser julgada, eu tenho que olhar, eu preciso exercitar a minha mente. Por que que eu tenho medo de ser julgada? O que que me está fazendo, criando, de onde vem isso? E ter essa conversa, conservar um pouquinho esse problema, ao invés de, eu tenho que me liberar desse problema. Quem sabe a liberação vem justamente de tê-lo, de abraçá-lo e perceber que eu tenho esse medo de ser julgado, porque eu sempre fui julgado ou eu nunca fui validada. Então eu tenho muito, ou a minha relação de poder vem muito dessa validação externa. Então, aí vem o trabalho interno de até quando eu preciso da validação, sabe? E perceber que nós somos adultas, nós somos independentes, nós não estamos vivendo em tempos ou em um país em guerra ou em um país com ameaças de vida. Então, a gente tem o privilégio de de ter mais escolhas hoje em dia. E, enfim, coisas do dia a dia mesmo, sabe? Aí quando você fala de como encarnar tudo isso, é no dia a dia mesmo, e é se observar. Por isso que hoje em dia a gente fala muito que o processo Inner ele é um processo de observação, porque a gente vai estar sempre observando o que é que está acontecendo dentro da gente, e dentro desse processo de observação, de não ter que fazer nada, sabe? Não tem, quando você observa algo, não tem que solucionar nada, a resposta vem do corpo, a resposta vai vir, é isso que eu tenho que fazer, sem buscar fazer. É distinto. Muitas vezes as pessoas pensam que é algo passivo, de que, não vamos fazer nada, mas a gente faz muita coisa. Só que a gente faz desde um espaço que a ação vem do ser, não vem do tentar ser, sabe? hum. E não vem da mente, não vem Não do, vem dessa do corpo, imposição de do eu tenho corpo, que sabe? solucionar o problema, sabe? Hum, Não vem dessa sim. dualidade de que existe um problema. Se Hum, existe um novo caminho, ele surge também. Ele vai te dizer, o corpo vai te dizer o que é que tem que ser feito, e aí o seu trabalho é honrar o corpo, honrar esse sistema essa autopoiesis que vem surgindo, honrar esse sistema que se autorregula e se autogestiona, porque é um sistema que foi tão abafado que às vezes não encontra voz e não encontra espaço para falar. Cada vez que você impõe o limite, ou cada vez que você verbaliza, cada vez que você se expressa dentro disso tudo, esse sistema ele vai encontrando mais voz também. Opa, eu tenho mais autonomia, sabe? Ela está me hum, escutando e eu tenho mais autonomia para poder falar com isso.
E é esse o dia a dia. E aí quando a gente sai do tatame para entrar na vida real, sabe? De vamos lá, praticar isso mesmo. Aí vai sistemas de família, relações com parejas e tudo mais. É como dar voz a esse sistema inato, gerativo, essa vida que existe dentro da gente mesma. Trabalhão. Tá. É trabalhão. Não, aqui ninguém, a gente fala Sim, que a gente não tem que fazer nada, mas você percebe que tem muita coisa para fazer. tem muita coisa que fazer, sim. Tem muita coisa que fazer. Não, ainda tenho que muito. Ah. Só com os últimos vídeos da Pai, o Índigo, que preciso olhar. Hum. E sim, ele tem tem E outros, muitos mais sim. outros conceitozinhos ali, muitas outras coisas interessantes também, que não dá para colocar Hum. em 2 horas e meia. Não, que já vamos 2 horas e meia. Tá, Hum, quase. Quase, sim. sim. Mas Então, então, essa é realmente a última chamada? é a Última. última, é a Ai, as última. meninas voltam! Sim. Vamos ver, quem sabe surge uma ventana, uma Guten Nacht. janelinha. Meus pais vão a Ah, dormir agora. Guten Nacht. Moment. Mich wächst 20 vor. Ja. Okay. Mhm. Okay. Gut, schlaf gut. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. que é essa palavra que você repetiu? Gute Nacht. Ah, Boa noite. ok. Oh, yeah, Gute guten Nacht. Nacht. Boa Ja, noite. Ah, gute Nacht. Buona nit. Bom, Buenas noches, catalá. Buenas noches. sim. Mas então, quem sabe, vamos ver se as meninas, se existe uma janelinha para a gente poder se ver por uns 30 minutos, a gente pode ver, fazer um check-in final, quem sabe depois Ah, sim, da não, aula para fazer violeta. um. Sim, Sim, só um para check-in fazer um final. pequeno um check-in final. Hum. Sim, Sim, porque eu até pensei, sim. nossa, terminar com tanta teoria, ai. Ai, e eu também eu não sabia que nem Joana nem Carla, as duas não podem assistir hoje. Eu acho que Elas falaram com você? a Joana disse que estava um pouco complicado, mas a Carla, acho que só na Hum, aula passada ela falou que ela ia tentar, mas enfim, hoje hum, acabou que não deu. Mas enfim, a gente vê então de fazer ok, um check-in curto, um sim. check-in, check-out, Check out, um sim. check-in, check-out, Foi ótimo. ok? Hum, Obrigada então ok. por estar aí, bem-vinda à Europa mais uma vez. Sim. E Ai, lembre do tempo do coração, lembre do coração da Mariona. sim, sim, sim. Não, para si foi muito lindo. Hum. Hum, hum. Sempre, Sempre, né? sempre. Ok, Sim. então nos Ok. vemos. Ah, e uma Ah, pergunta mais. sim. Você já está na sua nova casa? Ai, sim! Porque eu vi uma foto no Instagram. Ai, que linda! Sim! A casa, uau! Sim, agora inclusive É, já tô. fica Ai, bonita. E mosquito. aí em cima tem como a cama. Sim, é o meu quarto. Ah, que Sim, lindo! essa inclusive é a Ah, segunda. gostei. Coloquei a internet essa semana. Amei! Como falam Ai, as brasileiras. sim, né? Amei! Amei! Ai, super top. Sim, Super top. agora eu posso fazer as chamadas desde aqui. Que bom, que bom. Sim, nova vida. Bom, Sim. Bom, terminando o ano com muitas coisas ainda, mas nunca termina, né? nunca termina, não. Nunca termina. Eu não tenho E como. quando termina, a gente volta, porque a gente gosta de estar aqui, né? Tá. Mas então, a gente vê, vamos tentar ver essa semana uns 30 minutos. E qualquer Hum, dúvida que for surgindo, qualquer coisa, sabe que você pode sempre escrever, tá. ok? Ok. Obrigada, Beijinhos. Gra. Tchau. Beijinho, tchau.